Boa tarde. O Centro de Investigação Média e Jornalismo, em parceria com a Universidade Fernando Pessoa, desenvolveu uma conferência em torno dos 3 atos eleitorais realizados este ano em Portugal. O principal tema discutido foi a cobertura jornalística das eleições. Na passada sexta-feira, realizou-se no auditório da Universidade Fernando Pessoa a Conferência Jornalismo e Política, a cobertura jornalística das eleições de 2009. Este evento, dinamizado pelos professores Jorge Pedro Sousa, docente investigador da UFP, e Nelson Traquina, presidente do Centro de Investigação Média e Jornalismo, procurou fazer o rescaldo daquilo que foram as eleições realizadas em Portugal no ano de 2009. Da parte da manhã, debateu-se o tema Comunicação Política e Jornalismo, onde foi apresentada uma reflexão entre o sistema político e o sistema mediático. Dessa reflexão foi feita a referência a 2 casos políticos que se tornaram mediáticos, as saídas de Marcelo Rebelo de Sousa e de Manuela Moura Guedes da TVI. Maria José Brites, da Universidade Lusófona do Porto, afirmou que o interesse partidário em atrair os jovens foi praticamente inexistente. No caso concreto estamos a falar dos próprios partidos, não é? No caso concreto das suas páginas na internet, que podiam ter aproveitado estas eleições para tentarem captar novos eleitores, e no caso concreto das Jotas, portanto a mesma situação, ou seja, mas para isso acontecer, se calhar também têm que deixar de se centrar num discurso tão para consumo interno de cada uma das cores partidárias, porque isso é capaz de limitar um pouco a captação de novos eleitores. Eu não me centrei nas redes sociais na minha investigação, mas sim na análise jornalística de 2 jornais, Diário de Notícias e do Público, e também das páginas partidárias, páginas web dos partidos com assento parlamentar e das suas jotas. Precisamente eu quis-me centrar na fonte política primária. Da parte da tarde, destacou-se a intervenção de João Teixeira Lopes, que afirmou a existência de um uso excessivo dos novos média e que quem quer chamar a atenção dos eleitores usa mais a televisão, a rádio e os jornais. Quando as notícias não são do agrado de determinadas entidades, o bom spin doctor tem que, digamos assim, pressionar ou até intimidar os próprios jornalistas, isto segundo alguns autores. Eu lembrei imediatamente do que de facto acontece na Câmara Municipal do Porto. Ela tem, por um lado, uma estrutura de mídia própria, tem um site, tem um canal que está agora a surgir, tem uma revista, tem por outro lado painéis eletrónicos e clássicos outdoors pela cidade, produz a sua própria informação, mas tem também uma política extraordinariamente agressiva de condicionamento da opinião pública e da opinião publicada. Como conclusões desta conferência, pode-se referir que numa era em que predomina o uso da internet, os velhos média, tais como a televisão, a rádio e os jornais, são ainda mais credíveis comparativamente aos novos média. Este ano assinalou-se os 20 anos após a queda do Muro de Berlim. A Universidade Fernando Pessoa comemorou esse dia com a realização de uma tertúlia no ambiente do Café Europa. No dia 13 de dezembro, realizou-se a 5ª edição do Café Europa. Esta sessão teve lugar no bar do edifício das Clínicas Pedagógicas da Universidade Fernando Pessoa. Em tom de conversa, discutiram-se as alterações políticas e sociais que se seguiram à queda do Muro de Berlim. Os últimos 20 anos foram marcados por um problema de convergência política. Penso que não foi possível aproveitar essa oportunidade da queda do Muro de Berlim, do fim do Império Soviético. Não foi possível aproveitar essa oportunidade, digamos, de modo geral, em termos de criação de paz. Penso como aqui frutos que não foram colhidos. O evento contou com o testemunho de quem vivenciou esse momento marcante da história do século XX. Gostaria de agradecer o convite e esta possibilidade de falar, que me foi pedido, sobre a minha experiência pessoal, não tanto em relação à queda do Muro em Berlim, porque não vivia em Berlim, obviamente, mas em relação à queda da cortina de ferro, digamos assim, o árabe faz parte entre a Tchecoslováquia e países ocidentais, concretamente a Áustria e a Alemanha. Ao longo da noite, foram ainda debatidas as implicações desse facto para a construção europeia.
Na opinião da doutora Sandra Dias Fernandes, do Centro Universidade do Minho, a Rússia assumiu uma evolução em relação à sua estabilização interna. Afirmou também que os países da Europa Central e Oriental parecem ter sido integrados na União Europeia. Temos claramente uma mudança da evolução da Rússia, em termos não só de consolidação do poder a nível externo, mas também de estabilização interna. Paralelamente ao aprofundamento da União Europeia, houve um processo de alargamento. A União Europeia hoje conseguiu atrair para o seu espaço países que faziam parte da órbita soviética. Temos o alargamento de 2004, maio de 2004, em que os países da Europa Central e Oriental foram integrados na União Europeia. A tertúlia terminou depois de um debate onde participaram professores e alunos. O futebol americano é dos mais reconhecidos esportes mundiais. Recentemente, tem ganho reputação na Europa, inclusivamente em Portugal. Last Saturday, the Centro Cultural e Desportivo in Porto was the venue for the American football game between the Porto Renegades and the Paredes Lumberjacks. It was the fourth game of the Portuguese American Football League, which was started 1 year ago and keeps growing rapidly since then. 4 years ago you have only one team, now you have 4 teams, and already we have another 3 that from the next year they are going to play in the league. One is from Vila do Conde, another one from Guimarães, they are the Conquers, and another one from Faro, they are the Sharks. For the Paredes Lumberjacks, it was the second official game since the formation of the team. On the other hand, the Porto Renegades already formed their team 4 years ago. They are the most old team in Portugal. They are like 4 years already, so they have a lot of experience. We are a new team, we don't have a year yet, so they are very difficult to play because of the experience that they have. Regarding the future of American football in Portugal and the quality of the games, one spectator said, this is actually my second game when I watch football, American football. The first time was in Canada, here it's the second time. This one was also very interesting. I know that American football is most popular sport in North America and it's actually better, but here was also very good game, and I think the American football in Portugal growing up, and I think they have a good future. Around 200 fans came to see the game between the Renegades and the Lumberjacks. This clearly indicates the growth of American football in Portugal, as well as the growing acceptance within the Portuguese population. They like it. I saw lots of fun, and they are very interesting about this game, and I think that the population of fans growing up in Portugal. The final score of the game was 6-7, and the Lumberjacks were very happy about being able to beat the more experienced Renegades.